Fala pessoal, tudo bem com vocês? Dando continuidade aqui no nosso curso de prática penal simulada, orientado para a OAB especialmente. No nosso último vídeo falava eu acerca das peças práticas mais cobradas, oportunidade em que eu lhes disse que a peça que mais já foi cobrada nos exames de ordem que foram realizados, que foram promovidos e organizados pela FGV, pela Fundação Getúlio Vargas, foi a apelação. O recurso de apelação em si, ele foi cobrado por 7 vezes, mas as contrarrazões de apelação, que são, digamos assim, um espelho da apelação, foram cobradas 3 vezes. Então nós podemos dizer aí tranquilamente que o recurso de apelação já foi cobrado 10 vezes em todos esses exames de ordem realizados pela FGV. Veja que o último exame foi o 30º, o primeiro exame que a FGV fez foi o segundo exame de ordem unificada. Então, em 29 exames, nós tivemos aí 10 vezes o recurso de apelação, dá, portanto, mais de 1/3 das vezes. Então, é o primeiro recurso que a gente trabalha, apesar de que, como você pode imaginar, o recurso de apelação é um recurso que é interposto contra sentenças. E por conta disso, nós vamos começar nosso estudo das peças práticas fora do fluxo processual em termos cronológicos. Por quê? Porque a gente aqui quer começar estudando e estudar com mais tempo aquilo que mais é cobrado, aquilo que é mais... Nós queremos ter um estudo mais efetivo, mais eficaz para a prova. Pois bem, nesse sentido, o recurso de apelação, já tendo caído 10 vezes, se nós computarmos as contrarrazões, qual é mais ou menos a roupagem que esse recurso é cobrado lá na peça da OAB? O recurso de apelação na peça da OAB, ele geralmente é cobrado exigindo-se do candidato que aborde múltiplas teses. Você quer um exemplo? No último exame de ordem, o 30º exame de ordem, a OAB cobrou um recurso de apelação com várias teses. Só para você ter ideia, foram 5 pontos que você precisava abordar. O primeiro ponto, por exemplo, era uma situação de extinção da punibilidade em virtude ali da ausência de representação. Essa era a tese principal. Depois você tinha uma outra tese que era a absolvição do sujeito do homicídio culposo em virtude da ausência de conduta imprudente. Essa seria a segunda tese. Mas nós tínhamos ainda um terceiro, um quarto e um quinto ponto que precisavam ser abordados. Eram eles a ausência de imperícia, porque se tratava de uma circunstância ali naquela ocasião não narrada na denúncia, que no caso seria o que a questão estaria a se referir, não estava mencionado na denúncia, portanto não poderia levar à condenação. Uma tese relacionada à questão de dosimetria da pena, que já seria uma questão subsidiária, e, portanto, ali você deveria trazer pela qualidade de pena, o regime era o aberto ou o semiaberto, já que a pena ali era de detenção. E a última tese, o último ponto que você deveria abordar nesse 30º exame, era um pedido de substituição de pena. Então veja que aí, em uma só peça, você teve extinção de punibilidade, ausência de imprudência, você teve a ausência de imperícia, que não foi narrada a imperícia na questão da dosimetria da pena, um problema ali de estabelecimento de pena, que teria de ser regime aberto ou semiaberto, e por fim, nós tivemos essa questão da substituição de pena. Então veja que aqui era um recurso que você deveria tratar de inúmeros pontos, de inúmeras questões, 5 mais especificamente. Então, o recurso de apelação, e não só ele, mas várias outras peças também na prova da OAB, quando ele cai com múltiplas teses, com múltiplos pontos que você deve abordar. Geralmente, a prova da OAB, ela te traz ali no mínimo 3 pontos que você tem que abordar na sua questão. Embora em alguns exames haja mais pontos, menos do que 3, eu não me recordo agora de cabeça, mas geralmente é de 3 a 5 pontos que você precisa abordar nas suas peças da OAB. Sabendo disso e fazendo uma ligação com o nosso último vídeo, em termos de organização da peça, de montagem da peça, como é que você vai tratar, vai organizar em tese aqui a sua apelação. No primeiro ponto, você vai tratar ali das questões que são
preliminares. E aqui, obviamente, eu estou falando das razões de apelação, tá? Posteriormente, quando eu for adentrar aqui mesmo na demonstração do recurso, a gente fazendo o recurso concretamente, eu vou te mostrar que são duas peças, uma de interposição e outra de razões. Vou falar logo aqui das razões, porque eu estou falando primeiro numa montagem geral da estrutura. Na petição de razões, você vai estruturar a peça mais ou menos no seguinte formato. Num primeiro ponto, você vai tratar das preliminares. Essas preliminares são matérias geralmente ligadas a questões que trazem nulidades ao processo. Historicamente, os pontos que mais caem na prova da OAB relacionados a essas preliminares que devem ser abordadas na apelação são os seguintes. Em primeiro lugar, incompetência do juízo. Essa é a preliminar de apelação que mais cai, a de incompetência do juízo. A segunda preliminar é a inépcia da denúncia. Você vai pedir aqui a inépcia da inicial acusatória e, portanto, a rejeição da denúncia. Em terceiro lugar, você vai ter alguma das nulidades que estão previstas lá no 564. Alguma mesmo nulidade ali em espécie que esteja bem mais clara. Quarto ponto, que mais costuma ser cobrado em termos de preliminares em recurso de apelação, é o de cerceamento de defesa. E o cerceamento de defesa é uma tese que quase sempre está presente, tá? É uma daquelas que, assim, geralmente você deve, quando bate o olho na questão, pensa logo, existe cerceamento de defesa, você está na função ali de advogado criminalista. Então a primeira coisa que você tem que bater o olho e se perguntar é: há cerceamento de defesa? Esse, portanto, é o quarto ponto que você deve ter atenção no momento que vai fazer as suas preliminares. E o quinto e último ponto é a extinção da punibilidade, que é algo justamente que caiu no último exame, e a extinção da punibilidade está lá prevista, as modalidades de extinção da punibilidade estão previstas no artigo 107 do Código Penal. É possível que já tenha havido, portanto, uma prescrição, uma decadência, possível que tenha havido eventualmente situações em que isso for cabível, um perdão do ofendido, né? Então você tem que ter atenção ao enunciado para fins de verificação de todos esses pontos preliminares. Então veja só, cada ponto desse que eu falei aqui, que você deve mencionar nas preliminares, para cada ponto desse que você identificar, você vai ter que fazer aquele silogismo, aquele raciocínio lógico específico para aquele ponto. Primeiramente, você vai ter que apontar onde está o defeito. Posteriormente, você vai ter que dizer que aquele defeito viola a Constituição, depois que viola, se for o caso, um Tratado Internacional de Direitos Humanos, que viola as normas de caráter legal, né, CPP principalmente, e posteriormente, se você souber de cabeça, não vá, por favor, tentar chutar número de HC, nem número de precedente, mas se você souber de cabeça que o posicionamento da jurisprudência do STJ ou do STF é em determinado sentido, você pode mencionar ali sim que o posicionamento da doutrina, da jurisprudência também aponta naquele sentido que você está trabalhando na sua peça. Quanto à questão de doutrina, eu recomendo até você não citar a doutrina, mas se você tiver certeza do que você está falando, você pode colocar. Agora, claro, é sempre muito arriscado. Recomendo, portanto, que você não entre aí nesses meandros. Então veja que a primeira parte lá da sua apelação, das suas razões de apelação, ela vai, portanto, se relacionar às preliminares. A segunda parte da sua apelação, que é onde você vai trabalhar o mérito, aqui também há alguns pontos que merecem ser destacados. São eles: em primeiro lugar, você vai pedir, obviamente, absolvição. Você vai pedir a absolvição criminal, a absolvição total do seu cliente, logicamente, se isso for minimamente plausível em termos jurídicos. Segundo ponto, você vai pedir a desclassificação da conduta criminosa. É algo que pode ser também, que é também bastante comum. Existem casos onde a denúncia é por um crime muito mais grave e você identifica que aquela conduta para o seu cliente se amolda a um crime menos grave. Aí você vai lá, pede primordialmente, seu pedido principal seria a absolvição, mas subsidiariamente, aí você coloca mais ou menos assim:
Para fins de argumentação, caso Vossa Excelência entenda não se tratar de caso de absolvição, requer a desclassificação do delito para, e aí você aponta o delito que você porventura ali identificar, logicamente que você vai fundamentar e tem que expor o porquê de você verificar que a conjuntura fática descrita no enunciado se amolda àquele delito ali que você está apontando. Beleza? No terceiro ponto, você vai pedir ali um afastamento, você vai pedir a retirada de uma causa de aumento de pena ou eventualmente até de uma qualificadora. E aqui você também vai ter de fundamentar. Essas são questões de mérito, porque você vai partir de uma análise fática e vai fazer aquele exercício de adequação dos fatos narrados ao tipo penal previsto na lei. Então você vai ter que identificar alguma questão de fato que demonstre que não há a incidência ali, não deve haver a incidência de uma qualificadora ou de uma causa de aumento de pena. Causa de diminuição, você não vai pedir afastamento, obviamente. Você pode pedir até a incidência. Esse, inclusive, é o quarto ponto que eu iria abordar aqui. No mérito, você vai pedir o afastamento de uma qualificadora, vai pedir o afastamento de uma causa de aumento, mas você vai pedir a incidência de uma causa de diminuição. Você vai expor ali que aquela situação fática narrada no enunciado se amolda a uma minorante e que, portanto, na terceira fase de dosimetria da pena, o seu cliente faz jus à incidência daquela causa de diminuição e aí você cria uma argumentação, busca uma argumentação para apontar sempre a incidência dessa causa de diminuição com a sua máxima intensidade. Pois então vamos lá para os últimos dois pontos que costumam ser bastante importantes aqui quanto ao mérito. Penúltimo ponto, fixação de um regime de cumprimento de pena mais favorável. Acaso o juiz tenha fixado ali um regime fechado ou semiaberto, tenha atenção para verificar se não cabe um regime aberto, se não cabe um semiaberto, acaso tenha sido estabelecido o regime fechado. Então tenha muita atenção quanto ao regime de cumprimento de pena estabelecido pelo magistrado na questão, porque geralmente se trata ali, a própria questão geralmente traz um regime de cumprimento incompatível com as características pessoais do réu ou então com a própria quantidade de pena estabelecida na questão, ou mesmo para a qualidade de pena prevista. Às vezes, muitas vezes, na verdade, caso do último exame, você tem uma pena de detenção, que, portanto, só admite regime inicial aberto ou semiaberto, e o juiz vai lá, estabelece um regime fechado. Você vai ter que pedir ali a fixação de um regime adequado. Beleza? Tranquilo. Último argumento, substituição de pena. Você vai pegar o caso, vai abrir o seu vademecum lá no artigo 44 do seu Código Penal e vai verificar se estão cabíveis as hipóteses de substituição de pena, porque também é algo que raramente é feito quando se trata de condenações em exame de ordem. Então, é sempre algo muito importante que você ponha ali no mérito do seu recurso de apelação. Então, pessoal, só para fazer um resumão geral, era isso que você tinha que colocar assim estruturadamente no núcleo ali, na parte principal, naquela parte da fundamentação jurídica das suas razões de apelação. Agora, é claro, nessa petição de razões de apelação, você tem um tópico anterior, que seria o equivalente à parte dos fatos, né, em uma petição normal, onde você vai fazer ali um resumo do processo, e você tem uma última parte, que é a parte do pedido, tá? Essas minhas observações aqui se ligam àquele miolo, ao desenvolvimento efetivamente das suas razões de apelação. Antes de adentrarmos aqui na elaboração da própria peça, vamos falar do recurso e das suas características, do recurso de apelação e suas características, beleza? Vamos juntos. Então vamos lá, pessoal, recurso de apelação. Vamos lá, primeiramente, disciplina jurídica. Onde é que está disciplinado, onde é que está previsto, previsão legal, né, do recurso de apelação? No CPP, o recurso de apelação está ali no artigo 593 e seguintes, enquanto que para o procedimento sumaríssimo, ele também está previsto no GCRIM, na lei do GCRIM. Está previsto, portanto, no artigo 82 da Lei 9.099. Então, no CPP, artigo 593 e seguintes, até o 603, salvo engano, e no GCRIM está previsto ali no artigo 82
da Lei 9.099. Lembrando que, obviamente, no GCRIM nós estamos aqui falando de um procedimento sumaríssimo, crimes cujas penas máximas não ultrapassem 2 anos e contravenções penais. Finalidade do recurso de apelação. A finalidade do recurso de apelação é o reexame da matéria com o objetivo de reformar uma sentença definitiva ou uma decisão com força de definitiva. O que é uma sentença definitiva? Sentença definitiva no processo penal é aquela que vai apreciar o mérito, seja para condenar, caso da sentença condenatória, seja para absolver, caso da sentença absolutória, contra a qual também vai caber o recurso de apelação. Por outro lado, decisões com força de definitiva, nós temos como exemplo as decisões que julgam uma ação autônoma de impugnação. Exemplo, a sentença que vai julgar definitivamente um habeas corpus. Ali nós temos uma sentença com força de definitiva. Um outro exemplo é a própria sentença que extingue a punibilidade. Portanto, o objetivo, a finalidade do recurso de apelação é o reexame da matéria, reexame de uma sentença definitiva ou com força de definitiva. Tranquilo? Então, pessoal, é isso. Obrigado. Vamos para dentro, porque a vida não para e o Thales não para.